Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, nós vamos fazer a correção das duas últimas videoaulas na nossa matéria de História, tá? Então, nós vamos fazer a correção da página 25 até a página 38 da nossa apostila de História. Então, vocês vão abrir aqui, ó, na página 25, que é esta página aqui, tá? Nos primeiros passos. Então, vamos lá. Primeira pergunta. As construções históricas representadas na imagem estão bem preservadas? Então, nós temos que observar aqui, tá vendo as construções históricas aqui, ó? Elas estão, sim, bem preservadas. Então, a resposta é sim. Segunda pergunta. Qual manifestação cultural é representada na imagem? Então, aqui, ó, é a dança, né? Então, muita gente dançando, as pessoas tocando música, né? Então, a resposta aqui é a dança, que é a manifestação cultural. Você conhece alguma manifestação cultural da sua cidade ou município? Então, aqui vocês têm que pesquisar, né? Então, aqui vai ser uma resposta pessoal, dependendo de cada um de vocês, o que vocês pesquisaram e o que vocês encontraram, tá bom? Próxima página. Nós temos aqui, ó, um desafio, tá? Número 1. Você conhece algum patrimônio histórico na sua cidade que se encontra em mau estado de conservação? Então, converse com os colegas e com seu professor sobre esses lugares históricos que deveriam ser preservados. Então, como vocês não estão na escola, vocês têm que conversar com alguém da família e pesquisar para ver se vocês encontram alguma coisa aqui na nossa cidade que é um patrimônio histórico e que está mal conservado, né? Então, vocês vão responder aqui. Número 2. Apesar de protegidos alguns patrimônios históricos, como construções, monumentos e até museus, sofrem depredações, furtos ou danos. Quais são os prejuízos desses atos contra esses patrimônios? Então, aqui também a resposta é pessoal, tá? Na página 27, nós temos aqui, ó, um jogo rápido. Você já conheceu uma cidade histórica? Sim ou não? Então, aqui também é resposta pessoal, tá? Na número 2 também, ó. Na sua cidade existe algum bairro que concentre muitas construções antigas? Então, isso aqui vocês vão ter a número 2 que pesquisar também. E na número 1, cada um de vocês já deve ter ido passear em algum lugar diferente, né? Conhecido lugares, cidade histórica, né? Quem sabe algum de vocês já conseguiu visitar alguma cidade histórica, então vocês vão colocar aqui sim ou não, e onde foi e como foi, tá bom? Página 21. Outro jogo rápido. Número 1. Observe a fotografia acima. Podem ser considerados patrimônio apenas a ferrovia, apenas as edificações, tudo que pertence à vila de Paranapiacaba, que é esta foto aqui. Lembra da ferrovia que nós estudamos nessa unidade? Então, a resposta aqui é a última, tá? O terceiro quadrinho aqui, vocês vão pôr um X, tá? Que é tudo que pertence à vila de Paranapiacaba. Essa é a resposta certa. Número 2. Por que essa vila é considerada um patrimônio histórico? Resposta. Porque ela foi uma importante ferrovia para o transporte de café do interior de São Paulo até o Porto de Santos, em determinada época. E a ocupação do interior do estado aconteceu devido à estrada de ferro, tá? Essa é a resposta. Agora, nós vamos lá para a página 30. Temos o desafio, essa página aqui, tá? Primeira pergunta. Descreva a fotografia acima e responda. Ela se classifica como cultura material ou imaterial? Então, a resposta é cultura imaterial. Número 2. Dê exemplos de outras manifestações da cultura imaterial do Brasil que você conhece. Então, aqui também é uma resposta pessoal. Terceiro, no lugar onde você vive, existe alguma manifestação ou hábito que possa ser considerado patrimônio da cultura imaterial? Caso exista, como é, por que pode ser um patrimônio cultural imaterial? Então, resposta aqui também é resposta pessoal. Na página 31, nós temos aqui, ó, mais um desafio.
Observe as imagens a seguir e escreva abaixo delas se representam um patrimônio cultural, material ou imaterial. Então, na primeira aqui, onde nós temos um ferro de passar antigo, é patrimônio cultural material, tá, pessoal? Esse aqui, a resposta é material. Na segunda aqui, onde nós temos essa senhora aqui, né, com uma vestimenta diferente, é patrimônio cultural imaterial. Na terceira gravura aqui, ó, tá vendo, ó? O pessoal está vestido representando uma dança de frevo, né? Então, aqui é um patrimônio cultural e material também. E na última aqui, ó, onde nós temos um livro, Nos Caminhos da Educação, a resposta é patrimônio cultural material. Então, o primeiro é material, aqui é imaterial, o terceiro aqui é imaterial também, e o último é material, tá? Deu para vocês verem aí, né? Agora, nós vamos para a página 32. Aqui nós temos... não temos nenhuma pergunta, né? Na página 32. Essa que tinha aqui do É Verdade, nós respondemos na videoaula. Se lembram? Eu vou ler de novo aqui para vocês. É verdade, as manifestações culturais como a capoeira e o samba de origem africana sempre foram bem aceitas pela sociedade brasileira, mesmo na época da escravidão. Hoje, essas manifestações são consideradas patrimônios culturais justamente por isso. Então, não é verdade. As manifestações afrodescendentes eram marginalizadas até meados do século XX, tá? Essa daqui é a resposta dessa perguntinha aqui. Agora nós vamos para a página 33. Na página 33, nós temos a história do Bumba Meu Boi. Lembra que nós contamos na última videoaula? Inclusive, a Pro mandou para vocês, né? É um desenho do Bumba Meu Boi para vocês poderem colorir, né? Para conhecerem um pouquinho mais da história, né? Aí temos aqui a pergunta número 1. Quem são os personagens dessa história? O boi, o trabalhador da fazenda, pai Chico, a mulher dele, Catarina, o fazendeiro, os empregados do fazendeiro e os pajés, tá? Essa é a resposta da número 1. Pergunta número 2. O que acontece no fim da história? Resposta. Após o boi ser curado pelos pajés, pai Chico desiste de matar o boi e é perdoado pelo fazendeiro. O fazendeiro promove uma grande festa que se tornou uma tradição popular. Essa é a resposta da número 2, tá? Agora nós vamos para a página 34. Nós temos aqui, ó, atividades, tá? Então vamos lá. Use o que aprendeu. Número 1. Você conheceu diferentes cidades históricas brasileiras. Com base no que estudou, você pode afirmar que... Aí tínhamos várias respostas aqui, tá? A resposta certa é a número 1, a número 3 e a número 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 quadradinhos aqui. Então, vocês vão colocar um X no número 1, no quadradinho número 3 e no quadradinho número 5, que é o último. Então, vou ler para vocês quais são as afirmativas corretas. No quadrinho 1, está escrito assim: uma característica das cidades históricas é que nelas há construções muito antigas que revelam um pouco da época em que foram construídas. Número 3, quadradinho 3. Os sobrados coloniais são construções bastante antigas que serviam como moradias das famílias mais ricas. Eles eram bem próximos uns dos outros, possuíam várias portas e janelas bem altas e alguns tinham sacadas. O último quadradinho, que é o quadradinho 5. As cidades históricas são preservadas para que seus aspectos permaneçam como eram quando surgiram. Elas possuem monumentos e construções que são importantes fontes de estudos sobre a vida da sociedade no passado. Então, pessoal, as respostas corretas são essas aqui, ó.
primeiro quadrinho, o terceiro e o quinto e último aqui. Essas são as respostas corretas, tá? Número 2. Escreva o nome de 3 patrimônios culturais imateriais. Também isso aqui é uma resposta pessoal. Cada um de vocês vai pesquisar, né? E vão encontrar vários patrimônios culturais imateriais. Então, cada um de vocês vão ter respostas diferentes, tá? Número 3. Por que uma celebração cultural precisa ser protegida como patrimônio? Então, a resposta correta aqui é um X no segundo quadradinho, que a resposta é para que sua forma e seu significado possam ser conhecidos por outras gerações. Então, a resposta correta é aqui, ó. Tá, ó. Segundo quadradinho, tá bom? Agora, nós vamos lá para a página 35. Aqui nessa página aqui, ó, todas as respostas são pessoais. Então, vocês podem responder, tá? Podem tirar uma foto e mandar para a Pro, tá? Para mim ver o que foi que vocês responderam aqui, se está correto ou não, tá? Então, aqui tem aqui, ó, nome da cidade, data da fundação, né? Porque a cidade recebeu o nome que tem, como aconteceu a fundação da cidade, quais são os patrimônios preservados da cidade, né? Então, aqui, ó, a pergunta era assim: nesta unidade, você aprendeu os patrimônios históricos e culturais brasileiros. Agora você vai aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos e pesquisar a história e os principais patrimônios existentes na sua cidade. Com a ajuda de seus familiares, pesquise alguns acontecimentos que marcaram a história da cidade onde você vive. Para obter informações, você pode pesquisar na internet ou em jornais e livros. Veja a seguir as informações que você deve procurar. Então, é essa que eu acabei de ler para vocês, tá? Todas essas informações aqui vocês vão procurar na internet ou em jornais e revistas antigos também, vocês conseguem, tá bom? Agora, vamos lá para a página 36. Aqui também, ó, é a perguntinha número 9. Depois de estudar os patrimônios históricos e culturais, escolha o que você achou mais legal e faça um desenho no espaço a seguir para representá-lo. Use a sua criatividade e você pode desenhar, fazer uma montagem de recortes de revistas e jornais, imprimir informações e fotografias da internet. Apresente o seu trabalho para seus colegas e explique por que esse é o seu patrimônio histórico preferido. Então, como nós não estamos na escola, vocês vão apresentar isso aqui para o papai, para a mamãe ou para alguém que estiver com vocês em casa, tá bom? Mais velho, para que eles possam avaliar o trabalhinho de vocês também, né? Agora, a página 37. Aqui nós tínhamos mais um desafio, tá? Dessas duas gravuras aqui. O Teatro Amazonas, localizado no centro da cidade de Manaus, esse teatro foi inaugurado em 1896 e um sobrado residencial ao lado. Então, a pergunta era a seguinte: qual das fotografias retrata uma construção histórica? Então, a resposta é a fotografia do Teatro Amazonas, né? Que ele é mais antigo. Letra B. O que caracteriza essa construção como histórica? A resposta é o fato de ser uma construção antiga, que traz memórias e que é parte da história do local em que ela está, tá? A resposta é essa aqui. Aqui a Pro tinha explicado para vocês, né, como preencher esse quadrinho de avaliação de vocês, do aprendizado, na videoaula. Eu acho que vocês já devem até ter respondido aqui, tá? Agora nós vamos para a página 38, que é a última página dessa nossa primeira apostila de história, tá bom? Então, vou dar a resposta para vocês aqui desta página. Então, como eu tinha explicado para vocês, aqui nós temos as lacunas. O que são lacunas? São essas linhas aqui, ó, que ficam em branco, né? Faltando uma ou duas palavras ou mais, que é para vocês completarem a frase com a resposta correta. Então, eu vou ler a frase para vocês, já passando a resposta de todas elas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos relembrar algumas coisas que aprendemos neste bimestre. Eu aprendi que os lugares, assim como as pessoas, têm histórias e se transformam ao longo do tempo. Existem diferentes documentos
que nos ajudam a conhecer a história dos lugares, como fotografias, relatos e construções. Os museus, arquivos e bibliotecas são lugares que guardam diferentes tipos de registros históricos e culturais, produzidos ao longo do tempo. Aprendi que patrimônio é um bem cultural que é protegido para não ser esquecido. Os patrimônios históricos devem ser preservados, pois estão ligados a memórias das pessoas que vivem ou viveram em um lugar. Existem dois tipos de patrimônios culturais: materiais e imateriais. Os patrimônios culturais materiais são bens físicos, como objetos, construções, documentos escritos, entre outros. Os patrimônios culturais imateriais se referem aos costumes, aos modos de fazer e às diferentes manifestações culturais, como danças, festas, música, teatro, culinária, entre tantas outras. Também descobri que existe uma grande diversidade cultural no Brasil, isto é, muitos povos, costumes e tradições diferentes. Conheci algumas expressões consideradas patrimônio cultural da humanidade, como a capoeira, que mistura dança e luta e foi criada no Brasil por africanos como forma de resistir à escravidão. Então, aqui nós estamos encerrando, tá? A nossa apostila de história, esta aqui é a última página. Nós estamos fazendo a correção e na próxima videoaula a Pro vai dar a correção também da nossa matéria de geografia, tá? Lá nas atividades do portal, eu vou colocar uns reforços, né, para vocês. Algumas folhinhas de reforço. Então, eu vou colocar um pouco de língua portuguesa, um pouco de matemática, tá? Para nós lembrarmos tudo que nós aprendemos nesse primeiro bimestre. Para quando nós começarmos o nosso caderno 2, né, nossa apostila número 2, vocês já estejam bem craques, né? Bem afiadinhos lá na apostila número 1, né? Que nós estamos terminando agora, tá bom, pessoal? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.